Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez nós estamos aqui com uma conversa sobre o Islã. Conversa esta que vai rolar sobre o perdão, que vai ser interpretada por a Pai Saira, não é? Que já estamos no mês um mês sagrado, que é o Zul Hijjah. Então não há melhor tema que este, falar de Tauba, que ela está sendo acompanhada com Maulana Ali, que vamos ter uma conversa, um bate-papo, uma interpretação forte sobre o Tauba. Muita gente não sabe a diferença de Tauba e perdão, e nós queríamos saber consigo. Em primeiro lugar, nós desejamos a todos eles boas-vindas para este programa Conversa sobre o Islã. E nós queremos falar, primeiro vai dar a apresentação, nome, e depois, se houver um ponto prévio, não há problema nenhum, pode falar, mas caso não, nós queremos mesmo falar do Tauba. Para si, o que significa o Tauba? Como é que se sente depois de Tauba? Ou como os muçulmanos se sentem depois de terem feito o Tauba? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para todos os telespectadores que acompanham o programa a partir de casa, no setor de trabalho, quer esteja caminhando em qualquer lugar que estiver a acompanhar o programa, sintam-se todos cumprimentados, mesmo que aqueles que não são muçulmanos, sintam-se cumprimentados. Chamo-me a Pai Saira. Para o tema de hoje, inshallah, irei falar sobre Tauba. Tauba é arrependimento. E Tauba também foi comprovado pelo nosso profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, para todos aqueles que cometem um pecado e se arrependem, para que possam efetuar o Tauba. E Tauba pode ser feito em qualquer momento, inclusive nos momentos em que todos os salatos obrigatórios não são efetuados. Por exemplo, no horário de Suratul Isha, depois das 1 hora, podemos efetuar o Tauba. Essas são as formalidades do Tauba. Sim. Ok. Como é que se faz? Primeiro é a pessoa deve ficar pura, completamente pura. Estamos a falar também na parte da mulher, né? Na parte da mulher, depois da menstruação, também tem que fazer o banho obrigatório, tem que ficar pura, e no lugar também que nós vamos efetuar o salat também tem que estar limpo e puro. E deve fazer 2 rakatas, são 2 rakatas nafil. Vai efetuar 2 rakatas nafil. Depois de efetuar 2 rakatas nafil, depois de todos os dua, depois de Durud Ibrahim, depois de tudo, é onde nós vamos efetuar o salat, pedir perdão, vamos falar o tal pecado que cometemos. Para fazer o Tauba não precisa também pecado maior, também tem que fazer quando for pecado menor também. Ok. Agora, Maulana Ali, estamos a abrir um tema de Tauba. A nossa Pai Saira acabou dando sua definição e formalidade, começou a parte da formalidade. Para si, vamos no mesmo matriz, ou tem uma coisa acrescentada, ou qual a definição também? Em primeiro lugar mesmo, gostaria de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que tem nos concedido. E em seguida, sem se esquecer de enviar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aquele que é a razão da nossa criação, o homem que veio ensinar tudo aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. E indo para o tema mesmo, estamos a falar sobre o Tauba. O Tauba, a definição da palavra Tauba significa arrujor. Arrujor significa voltar, estar consciente, depois de alguém praticar um certo delito e reconhecer a mente, voltar em si, reconhecer que na verdade algo que eu pratiquei é ato de obscenidade. Então daí a pessoa faz o Tauba. Tauba, segundo o Alcorão e segundo os hadiths do nosso Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, existem várias virtudes sobre a Tauba. Por exemplo,
E também existem vários procedimentos, como as pessoas devem fazer esse tauba, porque hoje em dia o que tem acontecido, principalmente antes do mês de Ramadã, tem certas pessoas que, prontos, por razões, vão criando ferrenhas, ferindo a sensibilidade dos outros, e eles prometem, quando chegar o mês de Ramadã, eu vou pedir o quê? Vou pedir tauba. Até, tem pessoas que adiam até o próprio tauba. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Corão: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Que na verdade o tauba é para aquelas pessoas que praticam certo delito com ignorância, sem saber. Então, depois daí, se eles praticam essa coisa porque não sabiam, quando forem a pedir tauba a Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar. Mas existem certas pessoas, eles sabem que na verdade isto que estou a praticar é um ato errado, mas mesmo assim ele diz: não, vou fazer isso, depois vou pedir tauba. Então, isso é exatamente brincar com Allah subhanahu wa ta'ala. E o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam também, existem vários hadiths dele sensibilizando acerca do tauba. E aliás, também o Sagrado Alcorão, o tauba é a chave do sucesso. Atubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: façam tauba, que na verdade vocês terão sucesso. Façam tauba, que se na verdade vocês são verdadeiros crentes, então vocês terão sucesso. Tauba é a chave da pessoa estar sucedida. Tauba é a chave do tesouro. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Quer dizer, se a pessoa for a pedir tauba, Allah subhanahu wa ta'ala vai multiplicar as suas dádivas. Allah subhanahu wa ta'ala vai dar filho, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar riqueza. Então, tauba é a chave principal do sucesso. Então, a chave principal do sucesso, conversa estamos a fazendo aqui com nossos dois militantes do Islã, não é? Um alim e uma alima. Agora, qual é o pecado que para si achas melhor que as nossas irmãs muçulmanas devem pedir tauba mesmo? O pecado que é frequente, é cíclico, que se talvez voltassem, como estamos a ouvir aqui Rajon, voltassem sempre mais praticar, teríamos um pouco de paz, sossego, tranquilidade nas cidades. Para efetuar tauba não precisa ser um pecado maior. Também tem pecados menores. Por exemplo, quando alguém sai de casa para ir para o mercado, durante o caminho tem muitas coisas que o nosso chinelo, o nosso sapato costumam pisar. Por exemplo, pisam animais. Então, aqueles animais também é seres que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Então, quando pisamos aqueles animais também são um pecado pequeno, que deve também efetuar tauba. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Suratul Al-Imran: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Que quer dizer, quando nós cometemos um pecado e se sentimos condenados por cometer aquele tal pecado, nós devemos efetuar tauba, apresentar aquele pecado a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se nós não pedirmos aquele perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, quem mais nós iremos pedir a não ser Allah subhanahu wa ta'ala? Então nós devemos também estar conscientes daquele pecado, para que nós não possamos voltar a cometer aquele tal pecado, que é fazer... Em resumo, tudo aquilo que acha de pecado merece ser feito um tauba. Mas qual é o pecado cíclico no mundo atual? Em particular na parte feminina. Na parte feminina, o pecado, perante essa pergunta, Maulana, tudo. Não tem nada a ver se é pecado maior ou se é pecado menor. Não. Tudo que é pecado tem que Existem muitas muçulmanas que fazem shirk a Allah. Existem muitas muçulmanas que desobedecem aos pais. Existe? Existe. E qual é o remédio disso? O remédio disso é efetuar tauba. Primeiro, a pessoa deve estar completamente arrependido para aquele tal pecado.
Estar arrependido quer dizer estar arrependido, ter remorso daquele tal pecado. Tem que se sentir arrependido por dentro e por fora. E pedindo e fazendo tauba, pedindo perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, chorando para Allah subhanahu wa ta'ala, humilhar-se perante Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa perdoar aquele pecado. Porque desobedecer aos nossos pais, desrespeitar os nossos pais, é um pecado maior. É um pecado maior que Allah subhanahu wa ta'ala diz que aquele que desobedecer os teus pais não entrarão no Jannat. E quem desobedecer seu marido? Quem desobedecer o marido também é uma porta para as mulheres entrarem no Jannat. Há várias formas, né? Que nós tem certas coisas, porque não são tudo que os nossos maridos falam que é prescrito no Corão, que é coisas que é para nós seguir. Porque tem certas coisas que falam que não está baseado. Não casam com o Corão. Sim. Mas há coisas que eles falam e casam com o Corão. Sim. E nós atropelamos. Sim. Como quais? Por exemplo, nesse caso, se os nossos maridos dizer do tipo que você tem que o quê? Para você me agradar, estou falando a parte de que nós possamos seguir o que nossos maridos falam, por exemplo, quando nosso marido, por exemplo, quando uma irmã muçulmana perde um irmão na família, perde a vida, né? Então o marido diz para ela do tipo que você não pode ir no enterro de seu irmão. Eu estou a dizer... Não deves participar do funeral. Não deve participar. Porque eu sou o teu marido e eu não quero que você vá. Então, para o dunya, nós questionamos, dizemos, tipo, como que ele vai fazer isso para você? Tipo, você não pode ir. Como assim? Esse não é lar. Você tem que ser o quê? Tem que se divorciar deste marido. Enquanto no Corão diz, quando o marido fala, nós devemos cumprir. Então, quando o nosso marido falar isso para nós, as mulheres, nós devemos seguir. Devemos seguir. Porque a pessoa... E se o marido, por exemplo, este é um dos exemplos muito fortes. O marido, nós devemos seguir. E se o marido dizer que quer poligamiar, como é que é? Devemos aceitar, né? Porque nós as mulheres já sabemos, apesar que não são todas, mas algumas já sabem que está prescrito no Corão. Não há problemas. Que os homens... Falando nisso, Molana, estamos a falar de alguns pecados frequentes, não é? Na altura, no tempo dos nabios dos ambiais, os pecados frequentes eram como, por exemplo, jogos de azar, eram, por exemplo, matanças também, adivinhos, andavam lá naquelas faixas. Agora, talvez que o mundo está a parecer mais moderno, mas não significa não estar acompanhado com um pecado maior. Quais são os pecados frequentes que é fácil o ser humano cair nela e ele reconhece que isto é um pecado? Bem, hoje em dia temos, em cada tempo existem certos pecados que são comuns e as pessoas tentam normalizar aqueles pecados. Como, por exemplo, o colega Apaz estava a dizer aqui, eu apenas para acrescentar uma parte que ele não pôs. Na parte feminina, um dos pecados, uma das coisas que anda a ofuscar os homens hoje em dia, principalmente no lar familiar, as mulheres hoje em dia a maioria delas são ingratas. Ingratas porque não reconhecem o esforço dos seus maridos. Além da desobediência também, ingratidão existe. Isso por quê? Existem certas mulheres que elas não têm aquelas condições, os maridos não possuem aquilo que eles desejam, mas mesmo assim obrigam os homens a trazer aquilo que está acima da capacidade do marido. E quando o marido faz algum esforço, traz alguma coisa, ele diz, é isso que você conseguiu? Afinal, o que é isso? Você não é homem. Então, hoje em dia, muitos lares vão se quebrando, por exemplo, na juventude, é por causa da ingratidão das mulheres, não conseguem reconhecer os favores da maneira como... Apesar do esforço que os homens fazem... Apesar do esforço que cada um da sua maneira? Cada um da sua maneira, elas não sabem quando o homem sai de casa, que riscos corre lá dentro do seu local de trabalho, como ele consegue cada centavo, como é que ele consegue, às vezes são insultados com os patrões. E o homem, às vezes os homens são tão sensíveis, nem informam as mulheres os problemas que passam no local de trabalho, as humilhações,
E o homem compra um pão, 3 pães, com todo orgulho, vou pôr na mesa e chegando lá, a mulher, o que vamos fazer? 3 pães, vamos fazer com o quê? O vizinho tal, tem isso, tem aquilo aí, então essas coisas o homem vai adicionando essa ingratidão, chega a um certo ponto, o homem já não consegue ficar com esta mulher, depois daí o lar acaba se rompendo, então a ingratidão é uma das coisas tão principais. E além disso também temos a falta de fidelidade. Muitas das mulheres são infiéis. A traição não acontece quando a mulher sai, mas dentro da casa o homem está ao lado, a sua esposa está ao lado, já temos telefone, redes sociais. A mulher aqui está a ter claro com um Alberto, qualquer Alberto que anda por aí. Muitas das vezes também o homem também está a ter claro com uma colega do trabalho. Então aqui elas estão mais próximas, mas na realidade cada um está distante do outro. Então também é pecado isso. Também é pecado. Eles estão juntos, mas com corações separados. Sim, com corações separados. Eles visivelmente estão juntos, mas os seus corações estão totalmente separados. Então são esses problemas que hoje em dia enfrentamos e muitos lares vão se destruindo. As redes sociais que contribuem para esse rompimento. É verdade que as redes sociais elas são importantes, mas nós usamos de uma maneira tão errada e acabam rompendo os nossos lares. Acaba rompendo nossos lares, quer dizer, onde há um pecado grande tem suas consequências, as consequências dessa separação do lar. Qual é o recado que daria para nossas irmãs em particular para precaver esses aspectos todos que foram aqui rolados? Sobre o que o irmão Maulana Ali estava a dizer, o recado que eu deixo para todas as minhas irmãs muçulmanas é que tudo aquilo que nós suportamos no nosso casamento é uma forma de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Casamento também, aturar também o casamento dos nossos maridos é uma forma de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, minhas irmãs, sejamos pacientes, vamos receber aquilo que os nossos maridos trouxeram de trabalho para casa. Porque muitos esforços deles, nós não sabemos o que eles passam lá fora, insultos que eles vêm recebendo dia após dia com o boss. Então nós devemos receber aquilo que os nossos maridos trouxeram de casa. Porque ele traz com todo orgulho, porque esse pão eu estou a dar à minha família. Para a minha família conseguir um pouco que eu tenho, para dar à minha família se alimentar. Porque hoje em dia, quando o homem tem esposa, tem filho, é uma responsabilidade que ele está a carregar. Então, tem outros que aturam o insulto do boss porque depende daquele serviço para poder dar de comer à sua família. Então, nós devemos respeitar isso, porque não sabemos o que os nossos maridos passam. Nos seus setores de trabalho. Para poder nos dar de comer, para poder dar a beleza que a mulher tanto quer. Porque nós as mulheres temos isso, temos aquele chile que queremos novos de voz, saiu aquele sapato, saiu aquele telefone, não marido, eu quero trocar daquilo. Mas tem outros maridos, alhamdulillah, eles estão aí para poder agradar as suas esposas. Quando o marido trazer, que a mulher diga alhamdulillah. Quando não trazer, também que diga alhamdulillah. E este assunto que ouvimos aqui com o Maulana Ali, da separação de corações enquanto estão todos juntos, a que se deve? Isso mais acontece, por exemplo, quando é parte de mulher. A mulher, quando começa a mudar de comportamento com o marido, é porque já tem um outro João lá fora, né? Então, a rede social também às vezes prejudica os nossos lares. Então, nós devemos saber usar bem as nossas redes. Seria sábio o marido não comprar o telefone com redes sociais em casa? Isso já depende como a esposa se comporta quando estiver com... Para prevenir? Sim, para prevenir. Por exemplo, numa loja nós encontramos um irmão que compra uma loja, não é? E na sua loja tem lá, ele põe o cadeado e vai gradear a porta, depois vai pôr um segurança ainda por cima disso. Isto é para assegurar, não está a dizer que vai ser roubado, mas para criar segurança. Então, para evitar que haja vírus
interferir no lar e separar os corações, se não comprar o telefone para a sua esposa, estará a fazer bem? Consoante essa questão de Maulana, isso já depende do comportamento de cada casal, né? Se o marido acha que com a minha esposa, quando tem telefone, se comporta mal por causa das redes sociais, comprar uma bombinha não está a fazer mal também, né? Porque ele está a proteger o território dele, não quer que o lar dele possa acabar só por causa de redes sociais. Bombinha, minha irmã, e damos aqui algum bom conselho para engrandecer seu lar, respeitar seu marido. Bombinha não faz mal, bombinha não faz mal. Molana ali, para os homens também, acho que trazerem o seu bombinha, apesar que eles vão trazer muita justificação, está na faculdade, tem trabalho ali, precisa do telefone, mas acaba extrapolando. Está aí a falar onde quer, o que não devia, não respeita a sua esposa, não é? Será foi maldição este telefone ou favor de Allah? Bem, o telefone em si, primeira coisa, nós podemos, eu posso dizer que o telefone é um desfavor de Allah, porque para você conseguir um telefone dessa natureza aqui, requer um valor. Então, aquele valor que você leva para comprar o telefone também é rizq. É uma das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, mas esse telefone, ao mesmo tempo, eu considero como se fosse fogo. Por que fogo? Fogo tem várias utilidades. Se a gente acorda e queremos confeccionar nossos alimentos, precisamos do fogo. E apesar desse fogo queimar, ser prejudicial em certas ocasiões, mas também é benéfico. Então o celular, é verdade que o celular tem vários benefícios, porque hoje em dia nós criamos qualquer hadith, já não precisamos de andar com livros grandes, ir de um lado para o outro, Bukhari, logo no telefone nós vamos ter o livro. Então é um dos benefícios de quem? Desse mesmo celular. E ao mesmo tempo tem certas pessoas que usam de uma outra maneira, vão lá no telefone para assistir filmes pornográficos, então aí está sendo como um vírus para aquela mesma pessoa. Se você quer teclar com alguém que está lá no Brasil e que você não conhece, é um vírus para a própria pessoa, mas você pode aprender, pode ter aulas, ter um professor que está nos Estados Unidos através de simplesmente de um celular. Então o celular também diminui certos custos, diminui também certa bagagem. Então, limitando as pessoas a não usar o telefone, eu não acho que seria a maneira mais eficaz. Só que as pessoas hoje em dia devem ser aconselhadas. Palavras que chegam até no próprio coração, mudar o coração das pessoas. Quer dizer, mesmo se você dá um celular ao seu filho, deve explicar, filho, esse aqui é o celular. Tem boas coisas, também tem más coisas, mas eu te dou esse telefone aqui para você explorar aquilo do bom que existe dentro desse telefone. Então, se você explorar o mal, também você vai cair na penúria. Então, o telefone em si é uma boa coisa. Mas se alguém não consegue utilizar essa boa coisa, então a única melhor coisa, melhor deixar mesmo, arrancar as crianças. Você vem criança, você deu o celular, já não faz boas coisas, arranca esse celular. Você vai ver o comportamento da criança durante um certo período, se mudou ou não. Melhor deixar o telefone. Estamos aqui a falar sobre o Tauba e trouxemos alguns elementos que causam, não é? Que algumas ações ou atos que levam ao Tauba. Isso tudo que foi mencionado aqui, se meu irmão e minha irmã praticava isto, então pode voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, fazer seu Tauba, passar a respeitar seu marido, passar a obedecer seu marido, passar a utilizar o telefone como deve ser e passar a ser aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala espera por nós. Até lá, neste mês sagrado, que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.